também. Vamos aí, galera? Tá, já foi, já. Já foi? Já tá gravando? As perguntas. Tá gravando? Você tá gravando? Não brinca! Muito bem, crianças! Que estranho ficar falando com a minha voz dentro do meu ouvido, porque agora com o Patreon, que você que entra lá pelo www.patreon.com/crentaços, você pode nos ajudar a comprar todos esses equipamentos maravilhosos, e é por isso que eu estou com esse, ponto eletrônico aqui, ouvindo. Posso ouvir o que a Tamires fala pra mim? Alô, Tamires? O quê? É pra continuar? Tá, desculpa. Beleza, vou continuar. Muito bem, crianças, estamos aqui na Minha Fecão Opinião, o vlog de perguntas e respostas do blog dos Crentaços, aquele vlog que você quinzenalmente recebe com toda a... Nossa, eu tô meio inseguro hoje. Com toda a segurança, com todo o conforto, né, na sua residência a partir do seu e-mail. Você entra lá em Porra, eu ia falar Patreon de novo. Capitalista do caralho, né? Você entra lá no ask.fm/crentaços e coloca as suas perguntinhas lá. Coloca as suas perguntas e elas vão ser capturadas, elas vão ser, colhidas com todo carinho pela nossa equipe, trazidas pra cá, e a gente vai responder pra você nesse canal do YouTube, nesse lindo canal do YouTube que é o Crentaços, youtube.com/crentaços. Aproveita que você tá assistindo aí no YouTube e dá uma curtida. Curte, clica lá no joinha pra cima, não clica no joinha pra baixo, mesmo que você não goste, clica no joinha pra cima. Aproveita também, comenta, coloca qual a sua opinião, coloca aí embaixo qual é a sua opinião sobre os assuntos tantos que a gente tá falando aqui. E aproveite também e divulgue pra todos os seus amigos, pro seu papai, pra sua mamãe, pro pastor da igreja, divulga pra todo mundo, para que quanto mais a gente tiver alcance, quanto mais a gente for divulgado, quanto mais as pessoas souberem, né, desse projeto lindo, maravilhoso, esse projeto nasceu no coração de Deus. Divulgue o nosso trabalho, divulgue esse canal para que as pessoas do mundo inteiro possam ter essa sensação maravilhosa que você está sentindo agora. Vamos para essas perguntas? Barba, por que não há espaço para discussão sobre política e sociedade nas igrejas? Olha, jovem, essa é uma pergunta muito interessante. Já foi feita várias vezes para mim essa pergunta e várias vezes eu respondo, e cada vez que eu respondo de uma maneira diferente. Não é brincadeira? Pegadinha do malandro! Por que não há espaço para discussão política e sobre a sociedade dentro das igrejas? Bem, primeiro de tudo a gente tem que se contextualizar, no sentido de que a gente vive numa realidade cada vez mais ignorante sobre política e cada vez mais distante desse debate. O problema não é um problema só da igreja, mas como a gente vive, quando a maioria das pessoas que acessam o vlog, né, estão nessa realidade de igreja, talvez seja mais gritante o caso que dentro da igreja não se discute, mas isso é uma parada que cada vez mais não é só dentro da igreja, tem muito lugar que esse debate é evitado. A gente vive numa realidade que é cada vez mais dicotomizada entre dois polos, né? Cada vez mais dividida, e você cada vez tem que odiar a pessoa que se opõe à tua ideia, cada vez mais você não pode abrir a tua percepção para ouvir a opinião de uma pessoa que discorda de você. Some-se a isso a questão, a essa mentalidade média do evangélico brasileiro de que ele está sempre com a razão em todos os aspectos e nada pode... Que você duvidar do crente, você está quase que duvidando de Deus. Some isso, coloque tudo isso dentro do liquidificador, bata e você vai ver por que a gente não tem espaço para debater política e sociedade dentro da... Cala essa boca! Coloque tudo isso dentro do liquidificador, bata e sirva num copo e você vai ver por que as pessoas, sobretudo dentro da igreja, como eu falei, não é um problema apenas da igreja, mas muito visível dentro da igreja, e sirva, você vai ver por que isso acontece. Eu acho que o grande ponto é que as pessoas acreditam que, de certa forma, um líder da igreja ou os cristãos de modo geral tem que ter um posicionamento, sei lá, cada vez mais imparcial diante da política, diante da sociedade, porque os problemas que a igreja trata são problemas de ordem superior, de ordem espiritual.
E a sociedade, a política, trata de problemas de ordem material, trata de problemas da vida real. A minha visão teológica é completamente contrária. Tanto os problemas de ordem espiritual, quanto os problemas de ordem prática da vida real, da vida material, quer dizer, né, são também responsabilidade da igreja. E é por isso que todos os cristãos, todos os pastores, todos os bispos, têm que se posicionar politicamente, têm que se posicionar diante da sociedade. O problema é, como é que eu vou conseguir então desvincular a minha posição enquanto líder religioso, enquanto cristão, da minha posição política? Eu só consigo fazer isso se eu, apesar de ter, seja a posição que for, estar aberto ao diálogo com pessoas que tenham uma posição contrária à minha. E isso é muito difícil numa realidade como a do Brasil. Eu vejo por mim mesmo. Eu não sei se de repente se aparecer uma pessoa ultra de direita lá na igreja, será que eu vou conseguir conviver com ela e debater numa boa? Eu não sei se eu tenho maturidade para isso. Mas o ponto é que dentro das igrejas se faz necessário isso, porque é também obrigação nossa enquanto cristãos, enquanto diáconos da criação de Deus, está viabilizando um espaço para esse tipo de debate. É por isso. Beijo na sua alma. Barba, como você vê o papel do missionário hoje? Como que eu vejo o papel do missionário? Depende de qual papelaria que esse missionário comprou o papel. Eu sou tão engraçado. Com a gramatura, pode ser. Tem vários papéis aqui para fazer o caderninho para as pessoas que estão contribuindo no Patreon, do Cretaço. Bem, Tá demais. Eu queria falar uma parada que a gente tá demais. aguardem o vlog da Tamires em breve. Ela fazendo. Dele também. Qual o papel do missionário hoje? O papel do missionário, historicamente, ele está limitado à comunicação verbal da mensagem de Cristo transcrita nos evangelhos pelos 4 evangelistas. Só que hoje em dia, na nossa realidade, uma realidade onde a informação é automática, onde em qualquer ponto do mundo não, mas muito facilmente você consegue enviar mensagens. Por exemplo, você pode estar aí na China vendo esse vídeo, a gente falando aqui, uma coisa que, sei lá, numa outra realidade, um século atrás, jamais eu poderia fazer um vídeo aqui e passar tão facilmente para o outro lado do mundo. Nessa realidade, o papel do missionário, ele se converte não apenas num comunicador da causa de Cristo. Porque comunicar verbalmente ou informar sobre a causa de Cristo a outros povos, a outras pessoas, é uma coisa que hoje em dia, por mais que ainda existam vários lugares que não têm acesso e tudo mais, mas numa realidade urbana como a que eu vivo, por exemplo, é completamente inútil. Me desculpe o missionário que está aí ouvindo e achando que está fazendo um puta trabalho, mas todo mundo aqui na cidade de Curitiba, onde eu moro, conhece Cristo. Você pode ser um judeu ortodoxo, pode ser um cara da Umbanda, mas você conhece a história. Comunicar não é exatamente o papel do missionário. Tome a isso uma visão ligada à teologia da missão integral, onde o problema não está apenas em termos metafísicos, não está apenas em termos espirituais, mas tem muito mais os problemas sociais, os problemas, como eu falei na pergunta anterior, a própria diaconia de toda a criação está nas mãos dos cristãos. Então a gente verifica que não existe, o papel do missionário já não é mais aquele papel de comunicar, e o status de missionário não fica restrito a apenas um grupo de pessoas. Antes, todos os cristãos, todas as pessoas que tomam parte pela causa de Cristo se fazem missionários. E a missão dessas pessoas não é apenas comunicar, mas antes é manifestar, apontar para as realidades do reino de Deus, realidades que virão. E essas realidades são manifestas não a partir de palavras apenas, mas palavras e atitudes. E atitudes não apenas de ordem ritualísticas, porque ser missionário não é apenas informar um novo sistema ritualístico, uma nova conduta moral. Antes de tudo, é anunciar a liberdade do Evangelho. É isso.
Barba, se um transgênero se converter a Cristo, ele deve continuar com a sua identidade transgênero ou deve procurar se adequar a seu sexo biológico no qual não se identifica? Os patrões escolheram pra você responder essa, né? Essa é a pergunta escolhida pelos patrões. Óbvio que a flor da cilada. É óbvio que escolheu a pior pergunta. Mas vamos responder, afinal de contas, os patrões estão pagando pra isso. Eles entram no Patreon. Você quer fazer uma pergunta? Você quer me botar numa sinuca de bico? Entre no patreon.com. Para com essa porra aí, meu irmão! Uma pessoa transgênero. Um cara, vamos supor, um cara que se comporta como uma mulher ou que até fez uma operação para se tornar uma mulher, como que ele deve se comportar? Como uma mulher agora ou como um homem? A resposta para essa pergunta, mano, é muito difícil. Porque algumas pessoas já me falam assim, porra, Barba, se vem um cara aqui e um transgênero, né, um trans, um cara que, um homem, nasceu homem biologicamente falando, mas se comporta como uma mulher, se veste como uma mulher, eu vou chamar ele de homem, eu vou chamar ele pelo nome masculino dele. Eu acho isso um pouco de idiotice. Porque, por exemplo, tem um cara que trabalha comigo, ele não é transgênero, mas ele detesta o nome dele. Esse cara se chama Artemis. Ele detesta o nome dele, detesta. E todas as vezes que ele é chamado pelo nome dele, ele fica de mau humor e fica tretando com as pessoas. E convencionou-se a não chamá-lo de Artemis, mas chamá-lo apenas pelo sobrenome dele, que é, sei lá, não vou falar o nome dele. Assim, se chega um cara vestido de mulher e fala assim, eu quero que vocês me chamem pelo meu nome social, sei lá, Maria, Catifunda. Por que eu vou insistir em chamar ele pelo nome de batismo dele? Só pra tretar com o cara? Só pra ser um escroto com o cara? Eu particularmente acho que nesse aspecto talvez seja o caso. Mas a questão é, se o cara que é trans se converter, como que ele deve se comportar? Puta, eu acho que isso é uma parada tão pessoal, mano. Não sei se dá pra generalizar isso. A resposta é... não sei qual é a resposta. Beijo pros patrões. Muito bem, meus queridos, minhas queridas e meus queridex que estão aí, vamos agora para aquela perguntinha, aquela famosa pergunta que pode gerar para a pessoa que fez a pergunta a oportunidade de concorrer lá no final do ano ao prêmio Coliform Awards, e a pessoa vem até aqui, as instalações luxuosas dos estúdios da Fundação Crentaços, para receber das mãos da equipe, para dar um abraço, para conversar, para trocar uma ideia, para vir até aqui para vir até aqui para receber das mãos da equipe o prêmio Coliform, o troféu Coliform, aquele que é dado, aquele que é disponibilizado para a pessoa que faz a pergunta mais merda do episódio. E a pergunta Coliform de hoje é... Barba, valendo os 3 Coliform Awards acumulados. Cristiano, você gospel ou engole? Seu gospel ou engoleu? Essa pergunta, ela visivelmente tenta fazer uma brincadeira jocosa com a questão, né, sexual aí, né? Gospel eu não sou, porque o gospel é uma estratégia mercadológica que se utiliza do nome de Deus para vender. Então eu não sou gospel, né? Mas eu também não engoleu porque eu não engulo essas coisas na minha vida. Então nem gospel, nem engoleu. No final das contas, o que eu prefiro é paz nas comunidades. Só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. He's a cat. Flushing the toilet, he's a cat. Flushing the toilet, he's a cat. E hoje, amiguinhos, a dica do livro, a já tradicional dica de livro que eu trago pra vocês. Algumas pessoas falam assim, porra, Barba, por que você só coloca essa...
É exatamente assim que as pessoas falam. Recebo no WhatsApp, né? Muito bem, a já tradicional dica de livro que vocês sempre, né, que assistem esse programa recebem. E algumas pessoas falam assim: porra, Barba, por que você só coloca livro crente pra gente? Na verdade, semana passada já não foi um livro que não era crente, apesar do autor ser católico, não tratava-se da questão da fé, não tratava-se da questão da religião. Hoje eu trago um outro livro que também, apesar de não ser um livro escrito por um cristão, quer dizer, eu não sei se o cara é cristão, o autor, foda-se, também não é tão importante assim, mas apesar dele não ser cristão, o livro também trata, além de questões existenciais, trata-se da questão da religião, que é esse livro aqui, ó. Androides sonham com ovelhas elétricas? Gostou da entonação? Não prestei atenção no O cara tá no WhatsApp ali. Obrigado, Tami. Você que faz valer a pena esse projeto aqui. Androides sonham com ovelhas elétricas? Esse livro aqui, meu amigo, esse livro, ele vai dar origem a um filme que é, na minha opinião, o filme mais foda de ficção científica de todos os tempos. Daí você vai perguntar, mas Star Wars, Barba, não é mais foda? Star Wars não é ficção científica. Esse livro aqui vai dar origem ao filme Blade Runner, que é o filme com Harrison Ford, onde ele caça replicantes. Por que esse livro aqui deve ser lido? Primeiro de tudo, esse livro deve ser lido porque, já seguindo a tradição, um livro que eu não comprei, ganhei do Bruno Ferraz, que é patrão! Ferraz não! É o ator Bruno Ferrari! Esse livro aqui ele é importante porque, já seguindo a tradição, também não comprei. Ganhei do Bruno Ferrari, que é patrão, está lá no grupinho lá, porque ele entra no patreon.com/. Chega, né, gente? Esse livro aqui, ele é sensacional, ele é um livro que, como eu falei, deu origem ao Blade Runner, um dos filmes mais icônicos do século XX e tal. E ele trata de questões existenciais de uma maneira, assim, como a maioria das boas ficções científicas, ele trata de questões relativas à humanidade a partir de uma realidade, de uma narrativa que foi construída em cima de projeções tecnológicas, em cima de projeções para o futuro. Esse livro, ele é simplesmente sensacional. Trata-se de um caçador de replicantes que se vê em determinado momento se questionando sobre a sua própria humanidade, sobre a sua própria condição de ser humano. Entre outras tantas coisas. Ele fala também de religião, fala de relacionamento. Recomendo muitíssimo. Editora Aleph. Androides sonham com ovelhas elétricas? De Philip K. Dick. Fica a dica. Beijo, galera. Meu irmão, chuta que é laço. Miade no Face? Mas também pediu pra ser estuprada. Se diz comunista, mas coloca a senha no Wi-Fi? Essa tal de teologia da missão integral não tem nenhum arcabouço literário teológico. Eu tenho algumas perguntas aqui, Sr. Cavalo. Eu vou fazer elas, o senhor responde com máxima presteza, ok? Por favor. Eu vim aqui pra isso. Eu vou falar alguma coisa e você responde o que vier na sua cabeça, tá? Um bate-bola, assim, né? Um jogral. Isso, acho que você pegou a ideia. Por favor. Bom, posso falar? Por favor. Batman ou Superman? Batman na feira da fruta. Engraçadinho. Você tá muito metido, hein, Robin? Eu tá certo hoje na Batcaverna, viu? Você se considera fotogênico? Olha, meu amigo, eu acho que fotogênico tem esse nome por minha causa, entendeu? A fotogenia veio a nascer quando eles viram uma foto minha e falaram, cara, a gente precisa dar um nome pra isso. Vamos chamar de fotogênico. É uma característica que é minha e que eu emprestei para o mundo. A moda da paçoquita cremosa acabou?
Cara, eu espero que sim, porque eu acho uma merda essa paçoquita cremosa. Desculpa, mundo, desculpa. Prefiro Nutella. Eu sou fã da Nutella. Foda-se a paçoquita cremosa. Não tô nem aí pra ela. Espero, sinceramente, que ela acabe junto com a... Como que é o nome daquela mulher que a gente falou nesse programa passado? Como? Espero que a moda da paçoquita cremosa acabe junto com a Bela Gil. Nutella. Porra! Sério mesmo? Nutella. Coração bem grande aqui pra você, ó. Coraçãozão. Amo você, Nutella. Casaria com você fácil. Dormia abraçado de conchinha e me chamava de meu amor. O que você está fazendo com o dinheiro do Patreon? Enfiando no cu de curioso. Primeiro eu queria dizer um negócio. Tem prêmio. Star Wars é fantasia e não ficção. Bomba de fumaça. Escolher qualquer uma, daí você só. The Ninja